Eu acredito que vocês, depois que conheceram um pedacinho ainda da casa, devem estar curiosos de saber mais ou menos quanto é o investimento nesse tipo de trabalho de homestaging. Então, mais ou menos um imóvel como esse, quanto seria o valor do homestaging, já que é uma casa também avaliada em mais ou menos 3 milhões? Isso, é de 35 a 40 mil reais para fazer o homestaging nela. Olá, sejam muito bem-vindos! Estou aqui novamente em São Paulo para gravar um vídeo exclusivo para vocês de um homestaging que ficou maravilhoso, numa casa de alto padrão e que foi feito algumas manutenções. Gente, a casa tava muito precisando de pintura, teve assalto, o pessoal roubou todos os metais. Quem que se interessa por um imóvel assim realmente abandonado? Então eu quero mostrar para vocês esse trabalho que ficou incrível. Então vem junto comigo, vamos bater aqui na porta e entrar para conhecer os espaços. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos! Tudo bem, pessoal? Olá, tudo bem? Bem-vinda! Olá, querida! Obrigada por me receber e receber todo mundo aqui do canal, nessa casa. Vamos entrar. Espero que vocês gostem. Foi feito com muito carinho. Olha só que lindo esse espaço aqui, ó, de lareira. Não ficou super aconchegante? Ó. Conta pra mim como é que tava isso daqui antes. Aqui ele estava com os assentos todos vermelhos. Vermelho. Meu Os Deus. assentos e os encostos. E aqui a lareira, ela tava com papel de parede de tijolinho. E tava descascando Toda mofada. também. Aí a gente tirou. Descolando Isso. e tava super datado também, né? Não trazia a modernidade. Olha esse concreto, né? Essa coisa moderna, e a gente quis ter a mesma linguagem ali na lareira e trazer um pouco mais de atualização para o imóvel, né? E a paleta de cores que vocês escolheram pra cá? A paleta, ela foi a partir também, sempre o imóvel traz pra gente, né, algumas cores que a gente pode usar. Então, a partir desse concreto e dessa madeira, a gente foi trazendo. O concreto tem um pouquinho de azul, né, tem um pouquinho do cinza, tem a madeira que é meio terracota, então a gente foi começando a compor a partir disso. Né, uma paleta mais suave, uma paleta mais neutra, mas sempre tendo uma cor de interesse, né, para despertar o interesse. Sem ser aquela coisa muito Muito apagadinha, apagadinho, né? E a gente vê nos detalhes aí, almofadas, alguns acessórios, que ele tem um charme, que ele, né, tem alguma coisa ali que te atrai, que ficou gostoso, aconchegante. A gente quis fazer uma coisa que ficasse elegante, né, conforme o público, né, mas ao mesmo tempo jovial, porque a casa é muito grande e a gente entende que é um perfil de família, né. E aqui então a gente tirou o tijolinho da lareira, né, o papel de parede, e adesivou com outro papel imitando concreto, para combinar com todo esse concreto do sofá e do piso. E então aqui as capas, né, eu cobri com um tecido. Porque né? era aquele vermelho. Isso. Então, para aproveitar, né, a gente tenta aproveitar o máximo possível. Então, eu encapei, né, literalmente essas almofadas, e essas, né, do encosto a gente trocou por almofadas normais. E esse ambiente aqui é super diferente, né? Dificilmente você tem uma casa que tem esse lugar aconchegante com uma lareira e acabou dando um destaque especial. E quando
as pessoas buscam alguma coisa nos portais imobiliários, eu acho que a gente busca algo um pouquinho diferente que nos surpreenda. Então, saber explorar isso positivamente é um grande trunfo para quem quer vender ou alugar imóveis mais rapidamente. Então, ter uma composição correta de cores, elementos que foram utilizados, a palheta. Não sei se vocês estão conseguindo ouvir, mas tem um passarinho aqui que fica cantando o dia inteiro, uma casa super gostosa. Aqui também tem um jardinzinho no fundo, que vocês também acho que fizeram uma manutenção, Isso. né? Então, é um ambiente muito acolhedor e que precisava ter esse destaque. Agora sim, me conta um pouquinho daquela prateleira ali no fundo, porque tem uma arquitetura diferente, né? Dificilmente você também encontra algo curvo assim nos dias de hoje. E ela é bem do modernismo, né? Da arquitetura modernista e tudo mais. Mesmo assim, os móveis de alvenaria, né? Também remetem a esse tipo de arquitetura. E essas prateleiras foram pra gente um desafio, porque são enormes. E ao mesmo tempo que, né, claro, se um morador vier que tem uma coleção de livros, perfeito, né? Mas para o homestaging, como preencher com os elementos corretos de forma que ela fique harmônica, né? Com a paleta de cores, mas também com a quantidade e composição dos objetos, né? Foi um desafio montar ela, de tirar daqui, colocar dali, Exato, montar, trazer mais elementos. Só para vocês terem uma ideia, cada prateleira tem mais de 4 metros. 4,5 metros mais ou menos, tem cada uma. Então a gente acabou usando de ponto focal, né, da sala, mas se não preenchesse ela adequadamente, a gente ficou horas, né, trabalhando nela. Ela ficava assim, sem vida, né? Por isso que a gente apostou nessas plantas, né? E tem muita questão de técnica envolvida em cada elemento que é colocado dentro do trabalho, cada cor, cada objeto, para realmente despertar questões de memória afetiva, para despertar o interesse e também para não chamar a atenção demais, porque tudo tem que harmonizar e trazer aquele sentimento gostoso e de leveza. Se tá muito vazio, dá a sensação, né, de vazio, de abandono. Se tá muito cheio, parece entulhado. Então tem que ter a medida certa e para isso tem que ter muita técnica e muito estudo. Isso, porque pelo homestaging a gente não precisaria colocar tantos elementos, né, tantos móveis na sala. Então a gente deixou de uma forma que aparente, né, assim, bastante, tem uma boa circulação, mas ao mesmo tempo fique harmônico, né, com as prateleiras. Gente, vamos conhecer ali o outro cantinho dessa sala enorme e depois tem a sala de jantar e tem aquele espaço ali, aquele quintal maravilhoso. Então, me conta como é que tava essa sala antes. Tá, então aqui a sala ela tinha vários problemas de infiltração, mas principalmente toda essa parte, né, da metade para baixo, todinha ela tava com infiltração e tava com reboco. E dessa forma que aparecia nos portais imobiliários. Então parece uma faixa cinza ali, né? De conserto da infiltração. Isso, ela tava, né, com o reboco. Mesmo que o proprietário já tinha pintado a parede, né, a parte toda interna da casa, já tinha feito o reparo, continuava nos portais imobiliários com essa foto, que acredito, né, seja um grande erro, né, porque ele já tinha feito o reparo, a parte interna ela estava razoavelmente apresentável, né, o piso não estava tão bom, mas essa parte do reboco depreciava demais. E era um imóvel que estava há quanto tempo no portal imobiliário? Há uns 2 anos e meio, mais ou menos. 2 anos e meio. Só de IPTU por ano ele pagava em média... uns 20 mil, mais ou menos. Só de IPTU por ano, em média de 20 mil. É uma casa que tem um valor de mais ou menos de quanto? Quanto que ela está anunciada agora? Agora, nesse momento, depois do trabalho, ele está pedindo 2.800.000. 2.800.000 e ela estava sendo apresentada da forma que a gente vai mostrar para vocês as fotos do antes aí. E realmente é algo que não atrai, a pessoa acha que compraria só porque tá barato. E a gente sabe que a grande maioria das pessoas não compram só porque tá barato, muito pelo contrário, né? Isso. Barato tem um monte no mercado, mas as pessoas buscam um lar, buscam algo, sabe? Que acho que tem aquele...
nossa, né, dá aquela sensação gostosa, ela sente agradável, essa é a minha casa, eu posso viver aqui. E aí depois o homestaging tem toda essa sensação. E aí tem a questão de como os imóveis vão para o mercado imobiliário hoje, né? Sem nenhum tipo de preparação, da forma como estão. E isso acaba gerando muitos imóveis encalhados nos portais porque as pessoas não se interessam. Claro, porque né, a primeira pesquisa é ali com a foto, né, com a ambientação. Aí a gente vê uns imóveis vazios, você não sabe se é uma sala, se é um escritório, se é um quarto, né? E a gente não sabe o que cabe, né? Como a própria parede com infiltração ali. E olha só, a paleta de cores também foi muito bem escolhida. A gente tem uma continuidade que vem ali da sala, mas não são os mesmos tons. E o que eu queria te perguntar é sobre a seleção dos mobiliários. Como é que foi essa seleção? Isso é do seu arsenal? Você tem essas peças? Você aluga isso para o cliente junto com o seu trabalho? Estou te perguntando porque eu sei que é uma dúvida muito comum das pessoas que estão descobrindo o homestaging agora. Como assim? Vocês mobiliam os espaços? Vocês levam os móveis? Como é que funciona isso? Pela primeira vez eu fiz a locação desse mobiliário. A parte de decoração é toda minha, né, do nosso acervo. Agora os móveis, o tapete, porque é uma casa que requer muita mobília, muitas coisas grandes, né? Ela é toda muito ampla, né? E eu, né, a maior parte dos trabalhos que eu fiz, né, até com móveis cenográficos, eram móveis menores. Então a seleção aqui foi para que ele ficasse, né, a sala aconchegante, mas sem colocar muitos móveis. Então, a gente fez de uma forma que, né, ficasse ficou super elegante, inclusive com a lareira, né? Então, teve a seleção deles, mas todas, por exemplo, as mesinhas laterais são do acervo, os objetos de decoração todos do acervo, o quadro do acervo. Então a gente conseguiu unir com o nosso parceiro, né, que estava fazendo a locação do mobiliário, unir tudo o que a gente precisava. Algumas coisas a gente investiu para poder, né, ter uma paleta de cores harmoniosa, mas é uma combinação de tudo, né? Não, e eu achei muito lindo porque você tem detalhes de couro que deixam mais sofisticada, você tem, né, o espelho que reflete toda essa luz que tem na casa. Então, muitas vezes a gente vai fazer trabalhos e eles precisam ter caras diferentes, né? Cada imóvel é único. E eu acho que é um grande diferencial dos profissionais de homestaging conseguir ter esse olhar para o imóvel. E eu tenho muitos clientes que são investidores, eles falam: Chay, não é melhor a gente comprar os móveis, que aí vendeu isso eu levo pro próximo? Eu falei: mas o próximo vai ser diferente. As coisas que você vai usar aqui talvez não sirvam no próximo imóvel, talvez não seja, né, os elementos, as cores. Então é melhor você investir no profissional de staging, porque ele vai selecionar as peças que vão realmente destacar o seu imóvel. E aí eles acabam concordando e dá super certo. Imóveis que a maioria dos investidores agora comprou imóvel e já liga para mim: Chay, vamos fazer o homestaging. Porque já sabem do resultado que traz, né? E muitas pessoas, inclusive, que vêm ver o imóvel, perguntam se estão à venda os móveis e a decoração. Porque é muito mais prático, né? E a pessoa entrar e já está tudo pronto. Muitas vezes que a gente trabalha com móveis cenográficos não tem essa possibilidade. Ainda assim eles perguntam. Só que nesse caso, que são todos móveis reais, né? Seria muito prático a pessoa entrar. Inclusive essa parceria com essa empresa de locação de móveis, existe a possibilidade sim do cliente comprar. E ainda por um valor bem acessível. Então é uma parceria assim muito, né, assim, vai dar um resultado legal, né? Todo mundo ganha. Então aí tem a parte da sala, né, que tem um sofá lindo, de uma forma orgânica também, porque eu acho que pede, né, a prateleira também orgânica, né, as poltronas. E ali a gente tem a sala de jantar. Na sala de jantar, normalmente a gente faz a mesa posta com talheres, né, toda a parte de louça. E aqui você deixou ele mais clean. Por que foi essa escolha? Olha, aqui é tudo muito grande, né? A gente achou que ficaria mais harmônico, né? E não é
todo o trabalho que a gente vê a necessidade, né, de montar a mesa. Como a gente montou a parte de fora, inclusive tem 2 varandas. Então tem olha só, gente, a gente não tá nem na metade da casa. Então você tem a área externa ali, que tem uma mesa, a gente já vai chegar lá, e você tem uma varanda Tem superior. uma outra varanda superior. Então a gente deixou como estratégia a montagem, né, de uma refeição ou de um lanche nas partes externas, que tem tudo a ver com, né, com o bem-estar, com a natureza. Então foi basicamente Faz muito sentido, gente. São excelentes profissionais. Porque a gente tá em São Paulo, né? São Paulo, cidade de pedra, e que as pessoas querem isso, é o verde, a natureza. Então faz mais sentido a gente preparar os ambientes externos do que fazer a mesa de jantar, né? Se a gente tiver que escolher. E a gente chegou, né? Marquei com elas de fazer, né, um tour aqui com vocês. Falei, a gente vai chegar mais cedo, a gente vai preparar ali, né, o piquenique, vamos colocar as coisas na área externa. E também o trabalho que a gente, como stager, faz de preparar os imóveis para as visitas. Então tem muita coisa, principalmente em casa, que tem área externa, que tem que ter essa manutenção. Tem que vir, ver se está tudo certinho, principalmente quando você tem grama, né? Como é o caso aqui, cai né? muita planta, Cai muita né? folha, aí você chega, tá tudo lindo, maravilhoso, dá um vento, cai um monte de folha e parece que tá abandonado de novo. Inclusive, durante a montagem, teve um pequeno vendaval. E eu já tinha colocado em cima, né, na varanda, eu fiz uma grama sintética, aqui fora também tava já um ombrelone. Eu cheguei e tava tudo revirado. Então, né, a gente tem que precisa ter esse cuidado. E aqui, só um detalhe, né, essa luminária a gente que colocou, tá? Olha que linda! A gente quis colocar. E o arranjo também vocês que montaram. Eu montei, né? Assim, eu falo que o stager, né, a gente tem múltiplas funções. Até design floral nós também fazemos. É a vida que eu faço, tá? Mas assim, né, a gente vai pegando várias inspirações e vai se virando, né? Aqui, Chay, tem um detalhe que, assim, a mesa a gente alugou de uma empresa e as cadeiras de outra. Então, a gente precisou, né, ter um plano B, porque essa empresa dos móveis, né, da sala, eles não tinham as cadeiras, então a gente pegou um segundo fornecedor. Mas assim, o aparador, isso é nosso, né, a decoração é tudo do nosso. Saber fazer esse garimpo é extremamente importante para o trabalho do stager, né? O nosso objetivo é produzir um imóvel com custo acessível para o proprietário dele, para que ele tenha um retorno no investimento. Isso. Então não adianta a gente colocar lindo, maravilhoso, mas assim, é caríssimo e esse proprietário não vai ter o retorno desse investimento. E assim, só um detalhe também, né, assim, alguns móveis, né, como a Adriana também comentou, vale a pena a gente ter no nosso inventário, porque a gente vai usar. Então, por exemplo, esse que a gente usa de aparador, você usa de mesa de escritório, você usa de multifunções. Então, a gente preferiu adquirir, né, para poder usar depois em outras situações. Depois eu vou fazer um tour no seu depósito. Quem quer, deixa nos comentários aqui, gente. Então, assim, são peças coringas que você acaba usando depois em outros espaços. É bem interessante. Exato. Isso. Mas sempre com aquela ideia de que cada imóvel precisa de uma coisa singular, né? A gente vai ter uma peça coringa que vai dar para usar nos outros, Sim. mas a gente acabou comprando peças para cada imóvel especificamente, né? Como esse vaso, por exemplo. Ele foi escolhido a dedo. Assim, esse é um imóvel que a gente teve que escolher muita coisa assim diferenciada, né? Eu não posso colocar qualquer coisa num imóvel de 3 milhões, né? Eu acredito que vocês, depois que conheceram um pedacinho ainda da casa, devem estar curiosos de saber mais ou menos quanto é o investimento nesse tipo de trabalho de homestaging. Essa casa, ela tem quantos metros quadrados, Camila? 330. A casa, né, e terreno 550. São 4 quartos, né? Você viu uma sala bem espaçosa. A gente ainda não viu, mas tem ali na entrada o escritório e um lavabo. Então, mais ou menos um imóvel como esse. Quanto seria o valor do homestay, já que é uma casa também avaliada em mais ou menos 3 milhões? Isso, de 35 a 40 mil reais.
para fazer o homestaging nela. E aí isso inclui toda a parte do seu serviço, de seleção das peças, né? Peças do seu acervo, toda a montagem, fotografia. Locação dos móveis reais, né? Que a gente estava com os parceiros e a curadoria dos objetos todos. Ela estava completamente vazia, né? A gente inclusive fez uma vistoria e foi cobrada uma consultoria para essa primeira etapa, porque tinha muitas coisas para fazer de reforma. E outra coisa que eu ia te perguntar, ele teve um investimento também nas manutenções da casa, que você tem ideia de mais ou menos quanto foi? Em média uns 150 mil, porque ela estava muito depreciada. Tinha coisas graves, assim, infiltrações, rachaduras, muitas coisas assim que tinha que fazer mesmo, né? Então ele investiu mais ou menos 150 mil nessas manutenções e mais 40 mil no homestaging. Isso. E qual era o valor que ela estava avaliada antes? Como é que ficou, né, o valor quando ela voltou para o mercado? E como é o preço aqui da região? Tá, ela estava avaliada mais ou menos 2 milhões e 300. E 2 anos e meio sem... As propostas que tinham eram abaixo de 2 milhões, então eles davam o valor de um terreno, que é o valor da região. E agora, né, ela está avaliada em 2.800 e na região é na faixa de 3 milhões, um imóvel similar a esse. Então é um imóvel antigo, né, sem reforma, se for ver a cozinha, banheiros, ainda está original, né, bem conservados, mas originais, então a média é 3 milhões uma casa aqui então na ele região. olha só, ele estava anunciado por 2 milhões e 400, com propostas abaixo de 2 milhões. Esse cliente investiu mais ou menos uns 200 mil e ele voltou para o mercado a 2 milhões e 800. Isso. E com os corretores brigando para trabalhar a casa agora. Isso. Agora todo mundo quer, até tem uma imobiliária que querem fazer reuniões aqui com os corretores que vão trabalhar a casa, querem fazer reuniões semanais, aí, né? Agora estão brigando. Tem muito mais interesse até das pessoas que querem vender. Uma coisa é você vender um lugar abandonado, vocês comentaram, né, que arrancaram até a fiação elétrica não, até os metais, né, tinha infiltração, a pintura, né? E se você ver, é uma casa que tem jardim, então exige uma manutenção constante. Isso. Então, quem quer trabalhar, né? Que corretor quer trabalhar um imóvel assim, abandonado? É mais difícil de vender. O cliente não tem ideia do quanto que ele gastaria. Então, muita coisa que foi feita aqui são coisas de manutenção, não é reforma, né? Em nenhum momento foi feita aquela reforma, né? Foram reparos para mostrar que a casa ela tá bem cuidada, que se o comprador quiser entrar amanhã ele pode, né? Para morar. Então é isso, foi feito o jardim, então não foi feito Vamos lá no jardim, gente, vamos lá conhecer. A gente tá falando tanto dessa área externa do jardim, vamos lá conhecer.